Se você tomar em conta, eu não falei do comício das reformas, eu não falei da marcha da família, né, com Deus pela liberdade, eu não falei um conjunto de coisas que cronologicamente vão fazendo o turbilhão final, né? Por isso, porque realmente me parecia que já era abusivo. Estou de acordo. O projeto Goulart era um projeto, se é que é possível chamar projeto, era algo sinuoso. E esse é um dos dramas brasileiros, não é? Não é nem do João Goulart, é um dos dramas brasileiros. Com muita frequência as coisas são sinuosas, né? O PTB era um partido, em menor escala, semelhante ao PMDB, cheio de sinuosidades, não é? Portanto, na hora H, isso se reflete. O presidente João Goulart era um homem com uma intuição popular, mas era um grande latifundiário. É evidente que estas coisas o tocam. É um homem que, no primeiro momento, logo após a ascensão para a presidência da República, quando viaja aos Estados Unidos, deve ter gostado muito que as classes dirigentes tivessem passado a chamá-lo de João Bom Senso. O deputado Herbert Levy, que era o líder da UDN à época, chamava-o de João Bom Senso. Naquela época, era endeusado pelos setores conservadores. E os setores à esquerda, a começar pelos sargentos, a padecerem o ostracismo e a rebelarem-se contra a política econômica e social, que só batia no povo, enquanto as reformas estruturais, por muitas razões, eram deixadas à margem. Quando, em seguida, ele percebe que é abandonado também pela direita, ele volta aos amores da esquerda. E assim foi um período cheio de vai e vem. O que eu aprendi, enfim, sou um gostador de biografias, o que eu aprendi desse período é a síntese. Eu diria, a síntese é altamente positiva. A síntese de proposta de transformações sociais. A síntese é de um homem que, apesar da sua classe, propõe coisas que atingem ao seu próprio interesse. A síntese é de que, apesar de querer manipular aqui ou ali um setor sindical, teve uma liberdade sindical sem precedentes. E tudo isto, eu acho que são os fatores que eu diria que resgatam a imagem dele e o governo dele, sem tirar em nada os aspectos contraditórios a que você faz alusão. Muito bem. O professor Paulo Renato tem uma questão. Eu acho que o Albino, na sua exposição, colocou com muita propriedade o drama, o início da crise de 64, em 61 e no período imediatamente posterior, que é o período do parlamentarismo. E sempre ficou um pouco a discussão a respeito do parlamentarismo naquele momento e do parlamentarismo no Brasil, e é um tema que hoje está realmente na hora do dia, não é? A manchete da Folha de São Paulo de hoje sugere novamente um pacto político no bojo do qual estaria a reimplantação de uma espécie de parlamentarismo. Que eu gostaria que o Albino fizesse um pouco a análise, à margem, ou, digamos, também à margem das questões circunstanciais do parlamentarismo, ontem e hoje, não é? O que, de fato, nós podemos extrair como lição da história brasileira em termos da viabilidade de um regime parlamentar? Eu volto a confessar-me, eu sou um parlamentarista. Mas o que fica da lição de 64, na verdade de 61, não sugere que nós devamos hoje implantar o sistema parlamentar, muito menos nas circunstâncias a que você alude. O que é que fica de positivo, apesar de toda a limitação de tempo dado à experiência do parlamentarismo dos anos 60? É a potencialidade dele, né? É um governo flexível, que permite captar as variações da vontade popular extraordinariamente. Isso é positivo. Eu não me lembro, pelo menos no período que fui parlamentar, em nenhum instante em que o país
tenha prestado mais atenção aos debates do parlamento do que no período parlamentar. Aqui não era novela de rádio, porque tem muita coisa ruim, mas supondo que haja uma novela de rádio boa, novela de televisão boa, era uma boa novela de televisão, né? Todo mundo preso à atenção do que se passava no parlamento. E o parlamento preso à necessidade de debater com as forças sociais. Era comum as lideranças dos vários partidos saírem pelos sindicatos, pelas universidades, pelas associações profissionais, a debaterem os temas que nós vivíamos lá. Ora, isso tudo me parece um avanço em termos de democratização da sociedade. Agora, aquilo que ficou de negativo, que é você fazer um parlamentarismo tapa-buraco para castrar os poderes presidenciais do presidente João Goulart, e com isto compor uma saída política momentânea, é uma tragédia. É uma tragédia. E aí, eu diria que o que se pretende fazer agora é duplamente trágico, porque já é uma experiência. Se querem fazer um parlamentarismo, pois vamos fazê-lo com seriedade, a partir do novo mandato do cidadão que venha a ser eleito, já sabendo que vai ser presidente da República num sistema parlamentar de governo. Mas pretender fazer agora e conciliar com poderes para o presidente José Sarney, presidente e primeiro-ministro, e ambos, a partir da posse, ficarem um tropeçando no outro, não vai haver governo. E nós estamos numa crise que, até prova em contrário, é uma crise para ninguém botar defeito, não é? Se não tivermos realmente um governo para valer, como é que nós saímos disso? Eu acho negativo, acho irresponsável. Queremos instituir o parlamentarismo desse tipo, agora, com essa divisão de poderes, que nem dá condições do primeiro-ministro governar, nem dá condições do presidente da República governar. É isso. Eu gostaria de acrescentar na mesma pergunta. Nós temos uma estrutura burocrática no governo brasileiro que é certamente bastante diferente das democracias parlamentares da Europa, não é? Onde o nível de profissionalismo é bastante menor e as carreiras não chegam a se implantar, e essa me parece uma condição para a própria estabilidade dos regimes parlamentares na Europa, a existência dessa burocracia profissional. Eu acho que nós não temos isso no Brasil, ou temos em muito menor medida. Em segundo lugar, a nossa estrutura partidária não é uma estrutura marcada pela ideologia, como ficou muito claro da exposição do Almir. Não seriam dois fatores que dificultariam um projeto parlamentarista no Brasil em qualquer momento? Eu diria que são em termos imediatos, mas eu ficaria naquela história clássica de dizer: cabe ao povo votar se o povo não está suficientemente educado para votar sobre todas as questões? Eu acho que o povo se educa participando, acho que o povo politiza-se participando. Assim também eu acho que a consolidação das instituições, elas se dão a partir da sua própria vida. Instaurado o sistema parlamentar de governo, haverá necessidade dos partidos políticos passarem a ser partidos políticos. Necessidade. E este condicionador vai ser uma contribuição excepcional para que os partidos virem partidos. O que eu quero dizer com isso? Tenho ideias definidas, tenho propósitos claros diante dos vários setores da sociedade, etc. O problema que você coloca da burocracia estável, não é? Você tem razão. Talvez no Brasil nós só tenhamos o Itamaraty, não é? Você fez um pouco mais amplo, talvez aí coisas laterais, como o BNDES, algumas instituições desse porte, mas de uma maneira mais ampla, o Itamaraty, o mais é aquela mutação permanente. Mas eu acho também que um governo parlamentarista começaria a exigir coisas dessa natureza. Se não, vamos inverter. O presidencialismo ou fica porque é o melhor, ou fica porque não temos condições de avançar para um sistema melhor, o que é um mau raciocínio. E o presidencialismo ficando, ele estrangula, ele não necessita de partidos políticos, ele não necessita de variações da opinião pública, ele pode existir perfeitamente
4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, com o governo de costas para a opinião pública. De forma que eu vejo isso também como consolidador do errado. De forma que eu fico no meu termo, eu não faria parlamentarismo agora, eu manteria o presidencialismo enquanto durasse o governo Sarney, 1 ano mais, sei lá o que for, e em seguida instala um parlamentarismo como nos parecer o melhor, ainda que ele tenha variações entre o puro e o que hoje se propõe, mas esse é outro problema, é livremente feito, não é para condicionar-se a sobrevivência do presidente José Sarney. Vice-governador, tem uma pergunta aqui que me foi entregue, que tem a ver com uma parte da resposta que o senhor fez. Ela tem uma observação preliminar aqui, que eu vou ler porque está bem colocada. De 1964 a 85, as repartições públicas federais, especialmente em São Paulo, passaram a ser dominadas por funcionários que as dirigiam como se fossem feudos particulares. Desnecessário relatar os abusos verificados, tais como remoções, inquéritos fraudados, perseguições outras, etc. A gravidade somente não foi maior porque, nas mudanças de governo, algumas modificações eram feitas também nesses escalões. A nova República, entretanto, fez questão de conservar em seus postos esses elementos, punindo uns poucos com promoções. O presidente da República chegou a declarar que a estrutura humana em muitos países não sofre qualquer alteração com a mudança de governo. Esqueceu-se até que, naqueles países, os políticos também raramente mudam de partido. A pretexto de não permitir injunções políticas, indicações de representantes do povo são queimadas, como aconteceu pela segunda vez para o mesmo cargo com o próprio primeiro secretário do PMDB, um técnico concursado com 20 anos de experiência. A indicação de empresários, ao contrário, é aceita e prestigiada sem a preocupação de interesses conflitantes, recaindo sempre sobre os mesmos elementos acima mencionados, sem dar chance a outros, muitas vezes, de maior capacidade administrativa e política. A pergunta: o PMDB vai sempre recrutar seus administradores no regime anterior, apesar de não esconderem que não se afinam com a programação do partido? Como se pretende alcançar esses objetivos, os objetivos do PMDB, agindo dessa forma? Eu costumo debater, quando aceito participar de debate, com muita lealdade para com quem me ouve. Eu sei que o PMDB tem esses problemas. Eu gostaria de saber que partido no governo não os teria. Ou seja, nós somos um país pobre em democracia, em decorrência, pobre em partido político. Os nossos partidos, ainda os que pretendem ter uma posição mais nítida à esquerda, são amálgamas, são justaposições, com 1001 variações internas. Depois, um outro aspecto que eu acho que é honesto dizer. É difícil remover pessoas em cargos neste país. É uma das operações mais difíceis que eu já vi. Dificílima. Nós somos uma sociedade, não sei se estaria correto dizer, os sociólogos me desculpem a intromissão, familistica. Não é? Alguém vai tocar em alguém, você tem em torno deste alguém logo os mais variados defensores que vão além do seu partido, estão dentro do seu partido, é o seu vizinho, é o seu amigo, de repente é o seu parente, de repente é o seu compadre, de repente é o seu adversário, e todos pedem-se a menor cerimônia. Menor cerimônia. Um adversário político te toca um telefone com a maior cara de pau para pedir a manutenção de fulano de tal. É um jogo de pressão descomunal, descomunal. Por quê? Porque ninguém vê por trás daquele cidadão um representante do partido tal, um representante do partido tal. Vê-se um cidadão, ou se vê um homem, ou se vê um empregado, ou se vê um bem empregado. Sei lá qual é o conceito, mas é por aí. Logo, é difícil realmente remover, muito difícil. Terceiro, se os partidos que cheguem ao governo, vou começar pelo meu, tivesse uma uniformidade de visão, uma coesão clara nas propostas, essa cobrança era 1000 vezes mais fácil também. Como não tem, de repente você tem linhas próximas, extremamente próximas, de alguém que, sendo militante do PMDB, está muito próximo de uma linha partidária ou de alguém de uma outra linha partidária mais ao centro ou mais à direita, como também ao revés, militantes do PMDB que estão muito mais próximos de setores à esquerda, de outros partidos, associam-se mais às vezes com eles
do que no interior do próprio PMDB. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo justificar, estou querendo fazer uma análise histórica. Esta é uma realidade histórica que só se superará com o avanço democrático, onde as críticas internas vão se multiplicar, e pouco a pouco nós teremos um país onde as posições ideológicas, os compromissos sociais estão claramente definidos e os partidos as expressam. Vice-governador, eu queria colocar uma pergunta que eu acho que boa parte do público aqui que não teve a oportunidade de conhecer essa figura gostaria de saber. Dos personagens que viveram o processo de 64, alguns retornaram à política depois do fim da cassação e com a anistia. É o caso do senhor, do Leonel Brizola, do governador Miguel Arraes e de outros políticos. Os generais e os integrantes do golpe militar que não estão vivos deixaram memórias bastante extensas sobre o assunto. Contaram a sua participação política, a importância das suas ações no golpe, etc. e tal. Quer dizer, a história da conspiração está contada. O único personagem que me parece fundamental desse período e sobre o qual existem poucos relatos é justamente o presidente João Goulart. Então, o senhor falou dele muito do ponto de vista político. Eu queria saber, do ponto de vista pessoal, humano, quer dizer, como era João Goulart? Quem era esse sujeito e o que ele pensava da vida? O que ele pensava sobre churrasco? Porque eu sou político, eu disse várias coisas. Quem era João Goulart do ponto de vista humano? Eu diria um homem simples, extremamente simples. Você não poderia imaginar que por trás daquele homem houvesse uma riqueza alta, de hábitos frugais. Que era um homem que, tanto quanto eu me lembro, nunca o ouvi comendo outra coisa que não fosse o clássico churrasco, portanto, nenhuma variação de tom. Um homem que tinha uma visão muito do companheirismo que passa pelo amigo. É o amigo e o não amigo. Mas, ao mesmo tempo, uma generosidade muito grande. Não o ouvi dele no meu período de exílio no Uruguai, no meu período de exílio em Buenos Aires. Nunca uma palavra de rancor contra ninguém, nenhum dos que o traíram. Nenhum. Por exemplo, uma figura decisiva na sorte da conspiração foi o general Cruel. Decisiva. Até o último segundo nós aguardávamos a resistência do general Cruel. O general Cruel era padrinho, ou é padrinho do filho dele. Não é ele, presidente da República, padrinho do filho do general, era o general padrinho do filho dele, para mostrar o grau de relação. O general Cruel, na hora H, deu-lhe as costas. Ele nunca fez uma reclamação da deslealdade em relação a ele e a vários. Ele a vários. Era um homem inteligente, ardiloso. Não era um homem culto. Embora tivesse universidade, tinha feito direito, tinha sido deputado estadual, tinha sido ministro. Mas não era um homem de formação cultural. Não era. Nem me parece que fosse também o homem dado a curiosidades intelectuais, o homem de ler, o homem de procurar estar a par do que o pensamento novo está criando, ou o pensamento antigo está permanecendo. Não era. Mas era um homem com esse tipo de apelo popular real. Real. Vou dar um exemplo aqui, mais uma vez político. Mas na reta final do golpe, ele poderia ter salvo a pele. Primeiro, quando o general Cruel vai a ele, pede que ele feche o CGT e feche o clube militar. Ele dava uma de um lado e outra no outro. E com isso, o general Cruel mantinha-se ao lado dele. Ele recusa. Não posso fazer isso. Como é que eu vou, a esta altura, fechar o CGT que
Enfim, não posso. Já quando as tropas marchavam sobre o rio, o general Peri Bevilacqua, ex-chefe do Segundo Exército, e o general Âncora, comandante do Primeiro Exército no Rio, foram a ele, abriu uma vez mais uma oportunidade. Faça, presidente, uma declaração anticomunista, clara. Faça uma declaração contrária ao chamado poder sindical. Feche o CGT. Não posso. Não posso. O general Jair Dantas Ribeiro, que era ministro da Guerra, chama-o e diz: eu tenho ainda condições de articular a resistência em seu favor, mas eu preciso de uma posição sua. Abandone o CGT. Eu não posso fazer isto, pois este povo me apoia há quanto tempo? Como é que eu vou deixá-lo na Rua da Amargura? Não aceita. O ministro da Guerra demite-se neste instante. Presidente, então, a partir de agora, não sou mais seu ministro. Olha, isso me parecem gestos de grandeza moral. Nem sei se são de opção política, para não fazer fantasias. Pode haver uma opção política também, em alguma medida, mas pelo menos de grandeza moral. Era um homem rico que não precisava roubar. Se bem que esta tese é um tanto discutível. De toda maneira, eu acho, pelo que convivi com ele no governo, e pelo fato de que o regime autoritário teve tudo à mão, devassou a vida o quanto pôde dele, teria tido condições de demonstrar falcatrua se elas tivessem havido, e teriam todo interesse em desmoralizá-lo por aí. Não houve nenhum tipo de inquérito que terminasse, que prosperasse pelo lado da sua honra pessoal. Portanto, me parecia um homem honrado. Eu nunca tive maior intimidade com ele, a minha relação com ele era formal, eu era líder do PTB, ele era presidente da República, presidente do partido. Mas esta é a impressão que me ficou dele. E ele, no exílio, ele imaginava voltar nos braços do povo, assim? Não dizia. Um homem tremendamente discreto, tremendamente discreto. A única coisa que ele dizia, e o fez, coitado, para a desgraça dele, é que ele não voltaria ao Brasil antes que voltasse o último exilado. E o fez porque morreu no exílio. O senhor foi ministro dele. Como é que o senhor virou ministro e deixou de ser ministro? Eu fui ministro assim. O grupo de vanguarda do PMDB chamava-se Grupo Compacto. Um grupo progressista, inclusive com alguns marxistas, mas todo mundo mais ou menos de esquerda. Éramos 13 cidadãos. A rigor, liderávamos o partido há alguns anos. Ele entregou a nós a indicação de um ministro. Nós indicamos o deputado Bocaiúva Cunha, que hoje é do PDT. Houve um problema qualquer com outro setor que criou dificuldades. O presidente Goulart desistiu de fazer o Bocaiúva e me convida a mim. Eu não queria, por me parecer que ser ministro do Trabalho, sem ter condições de fazer realmente uma política clara de defesa dos trabalhadores, era muito incômodo. E eu preferia ficar no parlamento. E ele me desafiou, disse: vocês são assim, vocês são bons na crítica, mas na hora H não assumem a corresponsabilidade para enfrentar os problemas. Isto me colocou em brios e eu aceitei. Foi assim que eu fui. Como é que eu deixei de ser? Avolumaram-se muitas resistências ao meu nome. Eu fui ministro 6 meses, mas nesses 6 meses eu devo ter caído umas 5 vezes. Os setores mais conservadores tinham realmente uma resistência muito grande à minha permanência. E no primeiro instante que o presidente pôde, a um só tempo, tirar o general Cruel, que a esquerda condenava, e este cidadão, que os setores conservadores não gostavam, ele juntou tudo isso numa reforma ministerial mais ampla e nos agradeceu os bons préstimos. Foi assim. Nós temos ali 2 perguntas do plenário. Bom, falar do passado, né, me faz pensar no presente e indagar o senhor quanto ao futuro, né? Então, eu gostaria de fazer 2 perguntas, uma mais apimentada e uma outra mais boazinha, né? O senhor, no início de sua exposição, falou muito sobre
a questão da crise da legalidade antes do golpe de 64, né? Então, eu queria que o senhor comparasse essa crise com a atual crise de ilegalidade e de falta de respaldo político por parte do governo da Nova República, que precisa se manter através de pacotes econômicos, né? Uma outra pergunta, eu escutei hoje através do Diário da Constituinte, que a Constituinte está propondo anistiar os sargentos e cabos revoltosos antes de 64, né, que eles ainda não foram anistiados. E quero saber do senhor como que as Forças Armadas vão receber esse tipo de decreto, né, de lei da Constituinte, caso ele seja aprovado. Qual das duas você considera apimentada? O senhor que sabe. Olha, a primeira parte eu posso não gostar do comando do presidente José Sarney, mas ele é a única forma legal de comando que nós temos hoje. Fora dela, até que haja eleição, será absolutamente inevitável que entre em cena algum cidadão verde-oliva. Deixa eu terminar o raciocínio. De forma que, neste contexto, se eu quisesse fazer apenas um discurso, tudo bem, mas se eu imagino uma responsabilidade política, eu digo: asseguremos ao presidente José Sarney que termine o seu período de transição, para que nós tenhamos uma abertura democrática em condições aí de consolidar as instituições. Eu acho o período de transição profundamente débil, muito débil, sobretudo se nós considerarmos a crise econômica e social que o país enfrenta. E receio que qualquer tropeço, qualquer má orientação nos leve, de repente, a uma volta atrás. Com isso, eu não estou pedindo, nem estou dizendo que aplaudamos gestos que nos pareçam errados ou decisões administrativas que sejam contrárias aos interesses populares. Aí está a abertura política que permite a crítica ampla, mas mantido o critério de que, na transição, o possível, dado que é um fato de realidade, é o presidente José Sarney nascido de acordo com as leis então vigentes. E é preciso preservar isso para não cairmos na aventura. Esta é a primeira. A segunda é quanto A questão da aos Constituinte, sargentos. Eu não tenho intimidade com os militares, nunca tive. Por uma circunstância da vida que eu reputo até muito agradável, sou reservista de terceira categoria. Não fugi. No ano que eu fui me apresentar, em 1929, foram chamadas duas categorias, 29 e 30. Havia excesso. E lá o coronel que nos tomava os nomes perguntou aqueles que não queriam ser. A cabeça deu 1000 votos, isso deve ser uma trama. Aqueles que não vão querer ser é que vão. Mas também eu dizer que quero, sem querer, vou depois me penitenciar para o resto da vida. Vou dizer a verdade, eu não quero. E deu certo. De forma que sou reservista de terceira categoria. Não tenho intimidade nenhuma com os militares, não sei avaliar. Mas se eu analiso o passado, não é de hoje que esse problema existe. Cada vez que se tem uma anistia voltada no Congresso, que abrange a militares por lutas internas ou políticos sociais do passado, a restauração real destes direitos, ou seja, o respeito à anistia, é uma batalha campal. Isso eu me lembro dos anos 60, em relação a coisas mais antigas. Posso imaginar agora o que deve estar sendo ainda. Bom, durante o período Goulart, o fato dos sargentos terem participado, a mão armada, como eu narrei aqui, em defesa da legalidade, padeceram, tiveram sanções, aqui para acolá foram sujeitos mandados para os confins do Brasil em nome de transferências, mas eram sanções. Ou seja, é uma ordem muito fechada, muito hierárquica. Eu posso presumir que não verão com bons olhos. Deixa eu ser um pouquinho mais chato. Você não foi chato até agora em nada, rapaz.
Quanto à primeira questão, né, concordo com o senhor quanto à questão da legalidade. Agora, quanto deve ser esse período de transição? Né? 5, 4, 6 anos? Qual o período que o senhor acha? Quer dizer, isso não é uma questão numérica, é uma questão política. Né? E acho que na crise que a gente está, ela se vê colocada. Então, eu gostaria de saber do senhor, como vice-governador do Estado de São Paulo, como uma pessoa de lutas, né, qual o melhor caminho que o senhor acha para o período de mandato de transição, né, que esse foi o caráter que o presidente Tancredo disse, né, antes de assumir, que seria de transição, para o governo Sarney? O problema de transição não é meramente um período de calendário. Transição é um pouco mais complexo. É um período que envolve realmente uma passagem de uma ordem autoritária para um começo de uma ordem democrática ainda não ajustada. O problema de saber se é 1 ano, 2 anos ou 3 anos é uma questão, eu acho, mal colocada. É como se dependesse de nós dizer a transição termina amanhã. Não, não é assim. A transição supõe, esta passagem a que me refiro, e supõe a consolidação da nova ordem. Enquanto isto não se der, queiramos ou não, nós estamos num período de transição. No caso concreto, por exemplo, eu acho que o debate sobre 4 anos ou 5 anos é simplesmente fora de propósito. Fora de propósito. Eu entrego isso à Assembleia Constituinte, que é o órgão adequado para votar. No momento oportuno que ela for votar o projeto de Constituição, ela vota 4, 5, 3. Ela vota o que quiser. Mas eu não converto isto num tema de debate político central, quando nós temos outros temas de mil vezes mais significativos que estão omitidos. Por exemplo, nós não estamos debatendo como deveríamos a questão da recessão. Não estamos. Não estamos debatendo a questão da inflação como devíamos. Não estamos debatendo a questão da moratória como devíamos. A moratória está aí, é um fato. Sem apoio de ninguém. Sem apoio de ninguém. A direita bombardeia e a esquerda se omite. E, entretanto, é um confronto entre o governo e os grandes banqueiros internacionais da maior importância. Eu acho que é um mundo de omissões sobre coisas graves, e nós, de repente, convertemos o problema de 4 ou 5 anos no plano central da República, que parece falho, é a minha opinião. Senhor vice-governador Alvino Assunção, eu quero declarar de início... Dá uma ajustadinha no microfone aí. Eu quero declarar de início que Vossa Excelência disse que demorou 1h e 50 minutos falando. Foi o que me disse o reitor. E eu não senti. Opa! Quero declarar que não senti. Para mim, o senhor tinha falado no máximo uns 40 minutos. Tal o modo que o senhor expôs a sua questão, que eu estou de pleno acordo com muitos dos dados aqui oferecidos na sua brilhante explanação. Obrigado. Inclusive aquela do parlamentarismo, que absolutamente, atualmente, a conjuntura não vai dar certo. Foi como Vossa Excelência explicou. 2 primeiros ministros. E a nossa tradição também política mostra que o parlamentarismo falhou também na monarquia. Não temos partido estruturado, não temos ideologia partidária. Estou completamente de acordo com Vossa Excelência. Quanto à reforma agrária, Vossa Excelência disse muito bem que a reforma agrária precisa ser naturalmente bem entendida, porque a reforma agrária, do jeito que estamos, com os grandes latifúndios, inclusive o senhor citou que o próprio João Goulart é latifundiário, o senhor Leonel Brizola, eles eram favoráveis à reforma agrária. Mas quando eles eram favoráveis à reforma agrária, eles também, no defender a reforma agrária, eles estariam dispostos a ceder também grandes áreas das suas terras. Porque é muito bonito falar em reforma agrária com as terras dos outros, não daqueles que defendem. E eu gostaria de também lembrar o seguinte, que a reforma agrária, sem ter uma estrutura, não só alfabetização não leva a pessoa amanhã a tratar da terra. Ter as suas áreas de terra não pode ser também diminuta, tem que ser umas áreas maiores. Aqui no Brasil, grande extensão territorial. É preciso saber lidar com o trator, precisa saber ler, além de escrever, conhecer muitas coisas da reforma das plantações. Tudo isso tem que ser pensado antes de defender a reforma agrária. O Estatuto da Terra que está aí está
nessa atual aprovação, talvez da Constituinte, que seria um mal deixar para essa legislação ordinária, a reforma agrária do Estatuto da Terra ela está bem atrasada ao Estatuto da Terra. Nós sabemos perfeitamente bem que está. E Vossa Excelência se referiu também ao Carlos Lacerda como sendo homem de direita. Não sei se Vossa Excelência conhece, no episódio da vida de Carlos Lacerda, que ele era, vamos dizer, não comunista, ele era marxista. Tem um espetáculo que ele estudando direito no Rio de Janeiro, e um historiador o viu fazendo campanha, fazendo pregação política. Ele não chegou a se formar em direito. No 3º ou 4º ano, ele fazia propaganda do marxismo. E nós sabemos que Marx, quem foi Marx? Era um seminarista. Ele escreveu um livro sobre a Sagrada Família. Ele não conseguia esquecer o que ele aprendeu quando era seminarista. Mas as outras conquistas da democracia cristã, com a Rerum Novarum, superou todo aquele Marx. Marx hoje está atrasado, e para compreender Marx não é fácil, não. Nós estudamos bastante. E eu gostaria de lembrar a Vossa Excelência, o senhor tem conhecimento de um pequeno livro do Carlos Lacerda, um depoimento que ele fez em Curitiba, chamado Reforma Agrária. Como é que ele prega a reforma agrária ali? Seria interessante que todos conhecessem isso de Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda, eu tenho a impressão que ele não era um de direita. Quando houve o golpe, que mais tarde ele foi cassado, vocês devem saber que ele tentou a frente ampla, convidando quem? João Goulart e Juscelino Kubitschek. Ora, se ele achava que João Goulart era comunista e que não era, ele não teria procurado para fazer resistência. O senhor teria uma pergunta, não? A pergunta é justamente essa. Se ele pode, justamente, com esses dados, nos fornecer, justamente, se estão de acordo ou não. Porque há uma grande nação no mundo, que é o Japão, que foi auxiliado pelos Estados Unidos, e ele se recuperou de tal maneira que MacArthur, ajudando, de acordo com os Estados Unidos, hoje ele é independente dos Estados Unidos. Será que o Brasil não poderia caminhar nesse sentido também? São várias coisas na sua intervenção. Eu agradeço inicialmente o modo, enfim, generoso como o senhor se me referiu. No que diz respeito ao resto, não sei se eu tenho concordância, mas o senhor me perdoará divergências. Primeiro, quando eu falo direita, ou quando nós falamos direita no Brasil, são critérios, eu diria, da nossa realidade. Não tem a mesma colocação europeia. Direita não significa fascista no Brasil, não é? Como esquerda não significa necessariamente ser comunista. Pode ser, mas pode não ser. E há um espectro grande de esquerda no Brasil, não comunista. Eu diria que os critérios, neste sentido, no Brasil, valem em termos de serem ou não a favor das transformações sociais, não é? A direita é mantenedora do que está. Os setores de esquerda são favoráveis a transformações sociais mais ou menos profundas, conforme ou a sua ideologia ou as circunstâncias políticas concretas. É nesse sentido que eu chamo o Lacerda de direita, não é? Eu acho que ele cumpria, na prática, um papel contendor dos avanços. Contendor dos avanços. Segundo, não me impressiona que ele tenha, em algum momento, sido favorável à reforma agrária, num momento em que a reforma agrária tinha se convertido, como eu tentei dizer no minha intervenção aqui, num dos centros do debate político brasileiro. Ninguém mais podia deixar de falar em reforma agrária. Juscelino também estava falando, todo mundo estava falando, não podia deixar de falar mais. Era um centro, virou um dos temas políticos centrais. E a reforma agrária que se pretendia no Brasil de então, e me parece a possível no Brasil de hoje, não tem nada de revolucionária. A rigor, é porque a nossa elite dirigente conservadora é atrasada mesmo, porque senão seria a primeira a favorecer. Porque o que são os fundamentos da reforma agrária? A, ampliação do mercado interno ao consumidor. B, ampliação da produção agrícola que favorece o aumento, atende a população urbana. C, aumento da produção de matérias-primas, que amplia também, por sua vez, o parque fabril. Isso é eminentemente capitalista, eminentemente capitalista. Agora, como isto dá um salto de qualidade, as barreiras são enormes.
Terceiro, aí me perdi a última. A última é o Japão. O problema do Japão lá se fez uma reforma agrária profunda com o general MacArthur, não é? Impondo a desapropriação das terras e pagamento da dívida pública com juros banalíssimos, banalíssimos. Agora, o general MacArthur pode fazer uma reforma agrária no Japão e é altamente democrático. Agora, os que lutamos pela reforma agrária no Brasil somos dos mínimos agitadores. É uma desproporção no modo de analisar as coisas. E eu acho que nós podemos perfeitamente receber coisas dos Estados Unidos e manter a nossa independência, desde que nós preservemos esta independência. O problema é que nós recebemos quase sempre de 4, não é? Recebemos as ordens do Fundo Monetário Internacional para saber o que é que devemos fazer. Que nos tragam o dinheiro de fora, tudo bem, mas que não nos leve o dobro, o triplo e o quádruplo como nos levam. Estabeleçamos os limites para isto. Querem vir? Muito bom, venham. Mas o que volta, vamos disciplinar. Vamos disciplinar o que volta. Capital estrangeiro é o que entra novo, não o que se reproduz aqui. Nós pagamos dividendos, juros, lucros para esse povo, de dinheiro que já é nosso, a não ser quanto tempo instalado aqui. Eu digo, defesa do interesse nacional, tranquilo, não impede que nós possamos receber dinheiro daqui, dali, da acolá, mas preservando a autonomia nacional. Bom, eu vou passar para a última pergunta do auditório. Gostaria de saber do doutor Albino Afonso, já que nós estamos falando de sargento, qual o verdadeiro papel do cabo Anselmo na história? E a segunda questão, após o retorno do doutor Albino para o Brasil, ele que reafirmou, ele que foi homem do partido, do PTB, partido esse, que teve um papel de destaque, conforme palavras do doutor Albino, o normal, entre aspas, aí, normal em política, a arte da conveniência, etc., seria ele se aliar ao doutor Leonel Brizola, ao pessoal do PTB, e tentar formar, tentar criar o PTB, coisa que nós sabemos que não foi possível. E também é fato, e aí a gente gostaria de saber a versão real do doutor Albino, que ele foi um dos criadores do PT. E o que levou o doutor Albino a se ingressar no PMDB, que é uma frente, não é um partido? Muito obrigado. Olha, do cabo Anselmo, para mim, é um mistério. Uma das coisas omitidas também na minha intervenção, a revolta dos marinheiros. A revolta dos marinheiros, num certo instante, é comandada pelo cabo Anselmo. E foi um dos detonadores também do final da crise que nos levou ao golpe. Que, a partir do exílio, o cabo Anselmo passou a ser tido e havido pelas várias agremiações partidárias da esquerda, a esquerda revolucionária, a esquerda armada, como um agente, isto é pacífico. Não sou eu quem diz que ele era. Eu digo que as associações, os partidos de esquerda no exílio, classificavam o cabo Anselmo como traidor. A partir de que momento ele passou a ser, aí eu não sei. Ou seja, na hora do levante dos marinheiros, ele já era? Ele era um provocador, criando condições para que a direita pudesse golpear os setores populares? Não sei. Realmente não sei. Segunda parte da tua observação. E quando voltei do exílio, voltei pretendendo participar da criação de um partido socialista. Começo por aí. Fiz esforços, conversei, ouvi. A partir de um certo momento, cheguei à conclusão de que não era real, em termos de política imediata, um partido socialista, porque ele ficaria como um pequeno gueto, sem condições de influir realmente no momento da vida nacional. Foi pelo menos a minha conclusão. Daí resultou
um esforço grande de vários de nós, seria longo citar, de criarmos uma alternativa partidária ao MDB, que já se sabia que ia morrer, que pudesse ter os setores progressistas que o PMDB havia gerado ao longo dos 20 anos, mas as novas lideranças sindicais que haviam nascido e se projetado nesse período também, e aí o ponto de referência era o Lula, mas os socialistas do velho Partido Socialista Brasileiro, mas os trabalhistas, que eram muitos, com posição séria, popular, comprometida, mas os democratas cristãos, que tinham posição realmente pelas transformações sociais, tipo Plínio Sampaio, etc., que era um democrata cristão até então, e as lideranças principais do período Goulart, comprometidas com o povo, exemplo Brizola, exemplo Arraes, exemplo Julião, e eu me incluía entre estes. Fiz um enorme esforço para que isto pudesse nascer assim. Não foi viável, não foi viável. Num determinado momento, fui à Europa para tentar, inclusive, um acordo entre Arraes e Brizola, não deu certo. Brizola fincava a pé na ideia do seu PTB, mas neste instante não é o caso, não é o caso. Vamos unir-nos todos com um partido democrático e popular, e vamos influir, né, nas transformações, porém com uma conotação mais avançada. Não foi possível. E aí a segunda parte, que é a atribuição que você me dá de criador do PT, não corresponde à verdade, senão que durante um bom tempo, parte importante das lideranças do PT faziam parte desse mesmo tipo de grupo do qual eu também fazia parte, e debatíamos as alternativas, até o famoso encontro de São Bernardo. Depois, a partir, não me recordo de que episódio, nasce o PT, proclamado no encontro, etc., e me parecia que nascia, sem quebra de respeito aos petistas, estreito em matéria do arco político-social da resistência democrática. Foi aí que optei por participar da frente, que continua existindo e que não é propriedade exclusiva dela. Eu prefiro dizer que no Brasil de hoje os partidos são frentes, inclusive o PT. Bom, a última pergunta, realmente, que também é do auditório. Não lhe parece que a crise econômico-social que enfrentamos na atual conjuntura tem como principal obstáculo à sua superação uma total carência de legitimação por parte do governo federal? Isso não coloca na ordem do dia a questão do mandato do presidente como premissa para resolver a crise? Uma boa forma de raciocinar é partindo do pressuposto que a colocação do outro está certa. Vamos admitir que está certa esta colocação. Em que momento se daria a substituição do presidente José Sarney? Agora? Com que mecanismo? A força? Força só tem determinado setor, que eu saiba. Então, pela força, não somos nós, são outros. Aí, então, será institucional. Institucional, que eu saiba, é por eleição. Quando? Então, vamos supor duas hipóteses. Uma que está em voga, eleição daqui a 88, novembro de 88, 4 anos de mandato. Mas se de hoje até novembro de 88, mais o período para apuração e votação, transcorre quase 2 anos, e se a premissa é verdadeira, 2 anos é demais. É demais. Daqui até lá afunda o barco. Então vamos fazer antes, porque 2 anos parece demasiado longo. Então vamos fazer o mais imediato possível. Qual é o mais imediato possível? É logo após o término da Assembleia Constituinte. Logo que ela tenha terminado a votação da Constituição, o que se espera que seja em torno de dezembro, e pode até ir a janeiro. Então faz-se de imediato. O que é? Fevereiro, eleição. É o mais imediato. Ponha mais a apuração e em seguida toma posse. Se você fizer a conta no lápis, isso leva quase 1 ano. Leva quase 1 ano. Não é muito para quem está no atoleiro? Esperar 1 ano para entregar um mando a um outro cidadão, já que este não tem condições de governar? Estes raciocínios não me convencem. Como não me convencem, porque não são práticos. Eu digo,
vamos acreditar no processo de transformação, dando condições para que este homem que está aí, a despeito de nós e até dele, cumpra o diabo deste papel sem tumultuar. Porque uma hipótese que nos leve a um confronto interno pode, de repente, criar condições políticas que, no bojo da crise econômica e social que há, possam ser graves e nos leve, eventualmente, a um retrocesso político. Esta é a minha razão. Bom, muito bem. Eu queria agradecer... Não sou eu ele. Não, eu não vou abrir o precedente, desculpe, porque são 15 para meia-noite, tá certo? E nós temos 100 pessoas no plenário. Vocês começaram tarde também, né? Hã? Acho que vocês começaram tarde, nós temos o direito de fazer uma pergunta. Não, você já fez uma pergunta. Você fez duas. Não, mas acho que Tá certo. democracia é isso, a gente poder fazer a pergunta. Muito bem. Se o plenário concorda... Obrigado. Não, ninguém vai censurar. Eu só quero ir dormir. Tá ok. Bom, o senhor fez um raciocínio nessa sua última resposta, numérico também. Eu acho que a gente colocar eleições, como o senhor falou, para fevereiro, é começar a discutir agora os problemas da nação, sabe? Acho que a importância de uma eleição direta não é simplesmente mudança de pessoas que estão lá em cima, mas sim favorecer o debate em torno das questões que não ocorrem quando se tem uma eleição para governador. O senhor sabe, o senhor participou da última eleição, um fica falando que o outro é corrupto, outro fica falando que o outro toca viola e não sei o que lá, e fica nessa discussão sem lenga-lenga, né? Então, gostaria de colocar para o senhor, né, a importância desse debate político, que eu acho que o senhor se calcou na sua análise na questão do debate político. Infelizmente, o senhor colocou uma questão numérica, né? Então, eu queria que o senhor desse uma resposta contradizendo essa questão do debate político. Eu lamento que você ouça mal. O meu argumento numérico tinha por trás a demonstração de que politicamente era inadequado esperar tanto. Eu realmente não faria o desrespeito à inteligência dos presentes, fazer um cálculo aqui de aritmética para dizer sou contra por causa da aritmética. Não. O que eu digo é, se a eleição mais próxima possível, em termos institucionais, é daqui a um ano, passar um ano até termos um novo governo, anula em grande parte o raciocínio da premência imediata. Primeiro, você diz, bom, mas nesse tempo nós ficaríamos debatendo. Nós com nós, mas o governo é do outro. O governo é do outro. Por conseguinte, eu digo, se há um... Vamos objetivar. Se há um partido como o PMDB, que queiram ou não queiram, ou queiramos ou não queiramos, é corresponsável pelo governo. Por que espera um ano para ter um terceiro e não atua agora, influindo nas decisões de hoje? Porque saiu à rua para debater o que é possível converter em ação de influência agora. Esta é a minha análise. Esta é a minha análise. Bom, muito bem. Eu queria passar a palavra para o vice-governador, para ele encerrar o nosso debate de hoje. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite que me foi feito pela Universidade de Campinas, pela Prefeitura de Campinas, pela coordenação do nosso Marcum, e digo que a minha análise de 64 não pretendeu ser puramente uma crônica, eu talvez não tenha conseguido alinhavar tudo o que queria, mas sim muito mais um pano de fundo para uma reflexão. Eu acho que a grande lição que 64, pelo menos, deixa para mim, é de que, apesar da estrada ser extremamente difícil, é possível avançar. É possível avançar. Mas é importante também saber quando se avança firme ou quando se esparrama demais a perna sem ter condições de equilíbrio. Ou seja, a ideia da correlação de forças é uma coisa que me preocupa permanentemente. Porque eu vi em 64, nós tínhamos condições eventualmente de ter avançado mais, e nós jogamos de tal maneira, simultaneamente, todos os temas possíveis e imaginários, sem nenhuma condição de criar alianças nos vários setores da sociedade, porque nos isolávamos pelo ataque permanente e amplo a todos os temas, que na hora H, esses setores estavam rigorosamente sós, sem condições de fazer política e sem condições de brigar, porque não tínhamos nem estilingue. Se isso pudesse ser um bom ponto de reflexão para esse período que nós começamos, eu já me dou por satisfeito. Muito obrigado.